Mais um vídeo da Max Center Costura. Hoje a gente vai falar sobre tensão de linha, famoso tensor. Nessa dica de hoje eu vou abordar 3 temas relacionados a tensor de linha. O primeiro, a gente vai falar sobre o pino quando sai aqui. Eu tenho visto muita dúvida do pessoal que acha que quando sai esse pino, às vezes precisa trocar a peça inteira. É comum o pessoal achar que precisa trocar essa peça inteira. Na verdade, o tambor fica preso na máquina e esse pino fica preso no tambor. Outro tema que a gente vai abordar é a substituição da mola de tensão, essa molinha costuma quebrar, e a abertura do tensor para liberar a linha, que é esse movimento de abrir e fechar, certo? Então vamos começar aqui. A gente vai falar sobre o tensor aqui quando ele solta da máquina, esse pino. Na verdade, pessoal, esse pino ele é preso na lateral, nas máquinas mais novas, na lateral direita. Você vai soltar aqui com uma chave de fenda. Em algumas máquinas são com chave Allen. Tem máquinas também que esse pino é solto por baixo. E em algumas máquinas internamente dentro da máquina, abrindo a tampa lateral direita, o parafuso fica interno para soltar essa bucha, certo? Essa buchinha. Se você olhar aqui na bucha, você vai estar vendo que ela tem um parafuso também. Visualizar bem. Na buchinha ela tem um parafuso. Esse parafuso é o que mantém preso o pino do tensor. Então, com o tempo é comum soltar e sai o pino. E o tambor costuma ficar aqui na máquina. Em alguns casos de máquina, às vezes fica muito duro. Você pode estar tirando com um alicate. Em situação mais grave aí, tiver muito apertado, um alicate de pressão, certo? Então tá simplesmente aqui. Aproveitando aqui, a gente vai estar explicando como substituir a mola de tensão. Essa dica também serve na hora de montar o pino novamente. Na mola de tensão, a gente vai verificar que na parte interna da mola ela tem um ganchinho. Vamos ver se consegue visualizar. Esse ganchinho aí que está dobrado para dentro. Esse ganchinho. Vou mostrar aqui. Este ganchinho virado para dentro. Esse ganchinho, ele é travado nesse risco que tem no tensor, certo? Olha lá. Ele trabalha dessa forma. Olha lá o ganchinho, que é o que vai segurar para ela estar fazendo a tensão, o movimento. Então, para estar colocando a molinha, a gente vai primeiro colocar a mola no tambor. Vai fazer a retirada do pedaço da mola que tiver lá dentro. Com essa parte da mola, do ganchinho da mola, você vai estar encaixando ela nesse corte que tem no tambor. Esse cortezinho tem no tambor, de dentro para fora. Faz esse movimento, girando. E depois força um pouquinho ela para entrar para dentro. Já está encaixada lá dentro. Agora você vai colocar o risco do tensor do pino, esse risquinho, no rumo da dobrinha que tem lá dentro da mola. Encaixando. Encaixa ela e verifica se fez um encaixe. Encaixou. Gente, ao colocar essa mola, muito da regulagem da máquina está na pressão dessa mola. Pois se ela tiver muita pressão aqui nesse movimento, no caso de tecidos como malha, lycra, vai estar falhando o ponto. Então ela vai trabalhar com baixa pressão na mola. Essa tensão a gente controla fazendo o movimento do pino aqui no meio, no sentido horário.
Quanto mais eu giro no sentido horário, mais a mola vai estar com pressão, ó. No caso para jeans, couro, essa pressão vai trabalhar mais forte. Como aqui, ó, essa máquina aqui, a gente vai entregar, o cliente usa para malha, ela vai trabalhar com uma menor tensão, certo? Leve a tensão. Colocada a tensão, a gente vai apertar o parafuso do pino. Apertou bem, está montado novamente o tensor. Agora mais uma dica, às vezes a máquina está ruim na hora de tirar o tecido, no movimento que você vai levantar o calcador para tirar o tecido, a linha está dura para sair da máquina. Isso é a falta da abertura do tensor, que seria esse movimento, que é feito pelo pininho. Algumas máquinas às vezes está sem, então a pessoa pode providenciar o pino. Esse pininho muitas vezes a gente faz até com clips de papel, clips mais grossinhos, certo? Você vai pôr o pino, certo? E ele vai estar aqui sobrando em torno de uns 5 milímetros. Colocando agora novamente no tensor da máquina. Então a gente colocou aqui o tensor, certo? Na hora de colocar aqui o tensor, se a gente notar aqui, se você empurrar muito ele para dentro, ele já abre a linha. Então a gente não pode estar empurrando. Então, a gente nota aí que ele abre. Então a gente vai voltar ele um pouquinho aqui, ó. Antes de estar apertando, você vai deixar ele mínimo para fora. Olha lá, encostou, você volta um pouquinho para fora. Mínima coisa. Essa distância aqui também, a gente vai deixar mais ou menos a mola reto, ó. Tá vendo? Não pode estar colocando ela muito para cima a mola também, que vai estar aumentando muito a pressão. Então você deixa mais ou menos reto aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Vai estar mais ou menos aqui em torno de uns 4 milímetros. Ou deixar reto aqui. A gente vai apertar novamente o parafuso da lateral. Certo? Agora a gente vai notar aqui, ó. Eu vou levantar o calcador, ela liberou a linha. Ó, levantei o calcador, libera a linha. Sendo isso, já foi. Perfeita a costura.